Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvisheshunyavadi Paschatya Deshatarine. Todas as glórias são a sua divina graça, Srila Prabhupada, que é muito querido pelo Senhor Krishna por ter se rendido a seus pés de lótus. Minhas respeitosas reverências a ti, ó servo de Sarasvati Goswami, que está tão bondosamente pregando a mensagem de Sri Chaitanya Deva e liberando os países do Ocidente de todo niilismo e impersonalismo. Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Adwaita Gadadara Srivasa Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Haribo, Haribo, Haribo. Que bênção estarmos aqui mais um dia, né? Krishna nos dando essa oportunidade maravilhosa de falarmos sobre ele. Então isso é muito incrível. Vamos colocar então a nossa japamala aqui para fechar o nosso campo. Nosso campo áurico vai ser todo fechado agora com essa japamala, Tulasi. Então aqui está impregnada da energia de Krishna, né? Porque a gente canta, então essas bolinhas ficam impregnadas com a energia devocional. Aí quando você bota, você fecha seu campo. Então isso é maravilhoso, maravilhoso. Hoje nós vamos então aqui, ó, no Bhagavad Gita, como ele é, vamos ler, né, os dois versos finais do capítulo 15. Então, o verso 19 e o verso 20. Então, verso 19. Jomam evam asamado janati purushotamam sasarva vidi bhajati mam sarva bhavena bharata. Então, aqui nesse capítulo 15, né, é a yoga da pessoa suprema. Nós estamos aprendendo como nos unir com Krishna, que é a pessoa suprema, tá? Então, olha só que interessante. Esse é tipo aquele verso onde a autoridade suprema simplesmente estabelece, está estabelecido. E aí você tem que aceitar isso. Não pode questionar com a sua crença limitada. Devemos entender que o Bhagavad Gita é o Senhor Krishna manifestando a revelação de si próprio e todo o conhecimento que nos liberta dessa energia material. Então, Krishna está falando nesse verso: quem quer que me conheça como a suprema personalidade de Deus, sem duvidar, é o conhecedor de tudo. Ele, portanto, se ocupa no serviço devocional pleno a mim, ó filho de Bharata. Então esse verso ele é algo assim definitivo. Krishna está falando: se você me conhece como Deus, como a suprema personalidade de Deus, que é a causa do Brahman, do Paramatma, né, que entra no seu coração, ou do Brahman, essa refulgência, né, que está aí manifestando tudo. Então Krishna está falando: tudo vem de mim. Você tem que conhecer que essa minha forma de Krishna é a forma que você não vai conseguir entender com o seu intelecto. Só quando você se situar no espírito, naquilo que você é, como uma parte integrante de Krishna, é que você vai poder começar a entender o que é Krishna.
Mas no fundo, você nunca vai conseguir compreender Krishna assim completamente. É igual quando você olha um oceano, você vê um pedaço do oceano, mas através daquele pedaço do oceano você compreende que há uma expansão muito maior daquele pedaço do que você está vendo. Assim também quando você compreende Krishna, mas Krishna é sempre muito mais, é absoluto. A nossa capacidade de entendimento é infinitesimal. Então a gente tem uma revelação proporcional dentro da nossa eternidade, no quantum, né, que a gente vai se rendendo aos pés de lótus do Senhor Krishna. Agora, Krishna ele está se expandindo momento a momento. Momento a momento ele está criando bilhões, centilhões de espíritos igual a gente, e esses espíritos estão se diversificando lá no mundo espiritual e também estão entrando aqui no mundo material, estão passando por vários tipos de formas, de dimensões, e a vida é esse movimento, né, interessante ou frenético ou louco de estar todo mundo vindo e depois, através das experiências nas formas, você vai chegando nessa forma humana e aí você vai ascensionando sua energia para voltar para o mundo espiritual. De modo que, se você está aqui nesse mundo material, é porque essa experiência é necessária. Não é por acaso que você está aqui. Então faz parte. Às vezes é uma energia ruim, é uma energia miserável, é uma energia assim, completamente contrastante com a energia do espírito. É tudo isso, mas faz parte. Faz parte você aprender dentro do contraste. Mas aí a sua inteligência, que vai atuar junto com o seu espírito, que é transcendental a essa energia, ele vai começar a entender tudo quando ele receber o conhecimento do Bhagavad Gita. E aí você vai estar aqui nesse mundo material, mas o mundo já não vai ser mais miserável, pelo menos para você que está tendo uma visão espiritual. Vai ser miserável para as pessoas que não entendem quem é Deus. E nesse verso, Krishna está falando assim, bem diretamente: quem quer que me conheça como a suprema personalidade de Deus, né? Krishna está falando, aí depois ele fala assim, ó, sem duvidar. Não adianta você aceitar Krishna como Deus, com aquela fé, né? Mas você tem dúvida. Quando você tem dúvida, a realização de Deus não é possível. Então Krishna fala, olha, você inicialmente tem que se render a mim com essa fé plena. Porque é um processo, né? É um processo que você vai ter que se purificar. Mas tem gente não, que fala, eu acredito em Deus, mas na verdade ela não realiza Deus. Então ela fala que acredita em Deus, às vezes é uma tradição, né? Uma religião que a pessoa é induzida a seguir desde a infância. Ela acredita em Deus, mas ela não, ao mesmo tempo não acredita. Ela acredita, mas é morna, né? Ela duvida. Lá no fundo, ela não tem certeza de que... Ela pode até entender que existe Deus, mas lá no fundo, ela... Essa dúvida, assim, não é a dúvida da existência de Deus, é uma dúvida, assim... pelo menos é melhor acreditar em Deus, porque eu tenho uma base, né, de me conduzir nesse mundo. Compreende? Então o Krishna fala assim, quando você se render a mim, e se você realmente aceitar que eu estou revelando aqui no Bhagavad Gita, que se você me conhecer como isso que eu estou me revelando, como a suprema personalidade de Deus, e não duvidar, eu falo assim, eu vou apostar nesse caminho, eu vou apostar de que o Bhagavad Gita é o próprio Deus revelando tudo para mim, ele está se revelando e ele está falando, se você me reconhece como Deus, com toda a fé, né? Porque a dúvida é o contrário da fé. A pessoa que tenta se aproximar de Deus com, como é que fala? Ver para crer, ela vai ficar meio decepcionada. Então, Krishna fala, sem dúvida, tem que crer para ver. Você tem que aceitar Deus, a rendição, e aí você vai purificar a sua vida porque você aceitou Deus, porque você quer isso, então aí Krishna vai se revelar para você. Mas se você se aproxima
com um pé atrás, não, vou esperar Krishna se manifestar para mim para eu crer. Então, esse tipo de fé, né, é o que a gente fala, é o São Tomé, né? Mas Krishna, ele diz que não, né? Temos que ir sem duvidar, entregar o coração, entrega seu coração para Krishna, entrega seu coração para Japamala, canta o santo nome, entrega, se rende. É esse que é o processo onde Krishna vai se revelar. Essa entrega é o que gera, né, fricciona a energia para que o amor do Espírito comece a ser manifestado na sua vida. Aí Krishna fala, ele, portanto, que não duvida, certo? É o conhecedor de tudo. Assim, se você conhece Krishna como Deus, automaticamente, se você conhece a causa de todas as causas, a origem de tudo, o centro de toda a existência, consciência e bem-aventurança, naturalmente você é o conhecedor de tudo. Se você sabe que tudo emana de Krishna, tanto a existência espiritual quanto a existência material, tanto as energias superiores quanto as energias intermediárias e as energias inferiores, se você entende que tudo emana de Krishna e você conhece Krishna, então automaticamente você conhece tudo. Porque todas essas, vamos dizer assim, diferenças, né, dimensionais, de formas, de nomes, dentro de um contexto material relativo ou dentro de um contexto espiritual absoluto, tudo isso é Krishna se expandindo em milhões e milhões de formas, de nomes, de coisas, de lugares, de dimensões, de universos, de planetas Vaikunta, de relações. Então, tudo é isso. Você é uma parte integrante de Krishna. Se você conhece Krishna e aceita ele como Deus sem duvidar, automaticamente você vai entender que você é uma parte de Krishna. Você é um Krishninha, é um Krishna energia em manifestação aqui nesse mundo. Aí se você conhece a sua fonte, né, que a gente fala assim, Deus é a fonte, Deus é a inteligência universal. Não, mas Krishna fala assim, você tem que conhecer a mim. Se você conhece a mim, eu, essa pessoa, né, azulzinho, com a flauta, com a pena de pavão, com a guirlanda linda, com o Srimati Radharani ali do lado, com o Vrindavana. Eu falei, se você conhece isso, automaticamente você conhece tudo, porque não há nada diferente de Krishna, não há nada diferente de Deus, tudo é Deus, inclusive você também é Deus como energia de Deus, compreende? Então esse é o conhecimento mais elevado. Se você conhece a fonte que projeta toda a existência, a fonte que manifesta toda a consciência e a fonte que manifesta toda a felicidade, todo o prazer de existirmos nessa consciência rendida a Deus, entendendo quem é Deus, então você entra em contato direto com Krishna. Então, na nossa vida humana, o que nós temos que fazer? Nós não estamos buscando o conhecimento, a felicidade, a consciência superior, certo? Se nós estamos buscando tudo isso, tão logo encontremos Krishna, nos rendemos a Ele, naturalmente você vai ser possuidor consciente desses atributos, dessas qualidades que são constituintes da essência espiritual. Simples, né? É simples isso. Por isso que Krishna vem e se revela. Ele está falando, aquele que me conhece, né, como a suprema personalidade de Deus, porque em última análise, tudo é focado na pessoa absoluta. Não é para você se fundir na refulgência de Deus e também não ficar só muito no seu aspecto Vishnu. Krishna fala, você tem que entender quem é a fonte disso tudo aí. Quem é a fonte das expansões Vishnu é Krishna. Quem é a fonte da expansão da refulgência Brahman, onde tudo se manifesta, tanto no mundo espiritual como aqui, é Krishna. Ele é o centro, Então ele é ao mesmo tempo, ele é uma pessoa absoluta, ele é uma expansão localizada dentro de cada átomo, dentro de cada coração,
e ao mesmo tempo ele também é uma refulgência espiritual onde tudo se manifesta. Mas em última análise, o suprassumo de tudo que se manifesta é Krishna, é aquela pessoa suprema. E se você entende isso sem duvidar, porque você está obtendo o conhecimento do Bhagavad Gita, né? E aí Krishna está falando isso para Arjuna. Arjuna, olha, se você me aceita como Krishna, se você se rende a mim, você já é o vitorioso. Não há nada mais a se conhecer quando você conhece Krishna. Certo? Então isso é muito interessante meditar nisso. Então esse verso é fantástico, né? Então, ele fala assim, se você conhece que Krishna é Deus, e que você sabe que tudo é Krishna na sua existência, por mais diversa que seja a sua experiência, esteja você nesse veículo, nessa máquina biológica, ou em vários outros corpos sutis, ou até mesmo lá no mundo espiritual, numa forma espiritual, certo? Se você conhece Krishna, então você está... Todo outro tipo de conhecimento que seja diferente de Krishna já não vai ter mais tanta importância para você. O espírito ele só quer ficar com Krishna. O espírito quer ir além desse tipo de conhecimento, de filosofia, de religião, de metafísica, de ciências, né? Que deslumbram esse conhecimento. Aí quando a gente entra na internet, a gente vê tanta história, arqueologia, e que as pessoas ficam tentando descobrir isso e aquilo, e tudo isso aqui é um sonho. Então Krishna fala, então entenda quem eu sou, se você estiver comigo, você é o conhecedor supremo. Então não duvide, entre com o coração completo aos pés de lótus de Krishna, para ele se revelar logo para você. Tá? Então ele fala assim, ele, portanto, se ocupa no serviço devocional pleno a mim, ó filho de Bharata. Né? Então, Krishna está falando, tão logo você reconheça que Krishna é tudo, você obteve o conhecimento supremo, e aí o que resta fazer para você nesse mundo? Ficar buscando filosofia, ficar lendo outras coisas, especulando, desejando coisas materiais? Não, se você reconheceu que tudo é Krishna, que Krishna é a pessoa suprema, e você é uma parte dele, naturalmente você vai se ocupar em serviço devocional. É muito simples, né? A gente repete porque as pessoas esquecem essas coisas. Só que agora, nesse verso, a gente está ouvindo que o próprio Krishna está falando. Não resta outra alternativa quando você aceita Krishna como Deus, sem duvidar, com plena fé. E aí isso significa que você descobriu a fonte de tudo, e aí você se rende a essa fonte, e a sua vida passa a ser orientada, né, existencialmente, consciencialmente e prazerosamente nessa ocupação do serviço devocional a Deus. Se você não está ocupado em serviço devocional a Deus, ao Senhor Krishna, significa que você ainda não está maduro espiritualmente, você está ainda caminhando, às vezes vai ter que levar mais vidas encarnando até chegar nesse ponto onde eu aceito Krishna como o meu Senhor, o amor da minha vida, né? A paixão da minha vida, o meu Deus querido, e eu sou também parte desse Deus, assim, a gota é parte do oceano, eu aceito né, esse oceano condensado na forma de uma pessoa, e aí eu me torno feliz nesse mundo consciente. Aí você fica tranquilo, precisa ficar buscando milhões de conhecimentos, milhões de coisas assim que são relativas a outras coisas além de Krishna. Então você tem que ter essa simples percepção. O que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Eu estou numa forma humana. Aí eu pergunto, mas para que serve essa forma humana? É para você viver que nem um animal? Para se degradar? Para ficar buscando o gozo dos sentidos? Cheio de entretenimento? Aí Krishna fala, não, a forma humana, quando eu dei para você, meu filho, é para você simplesmente recobrar a sua consciência, você entendendo quem sou eu, que estou revelado ali no Bhagavad Gita, em muitos
outras escrituras, né? E aí você entra de coração nisso sem duvidar. Então, para Deus se revelar para você, você tem que se render a Deus. Isso aí é o principal da vida humana. Você tem que buscar amar a Deus sobre todas as coisas. Só que esse amor, ele só vai surgir na medida que você começa a purificar a sua mente. Daí o Senhor Chaitanya ter nos dado o processo mais fácil de purificação do coração e da mente, que é cantar o santo nome dele nessa Kali Yuga. Em Kali Yuga, aqui esse planeta Terra é um planeta bem, né, primitivo, é um planeta bem animalizado. As pessoas aqui ainda não são seres humanos, assim, no verdadeiro termo de ser, né? Mas você, independentemente de estar numa consciência animalizada ainda, ou se você é um sábio já, que abarcou o conhecimento do espírito, isso não importa. Importa que você entende que você é um espírito, você é uma centelha espiritual, parte integrante de Krishna. Você nem é esse sábio e nem é esse ignorante. Você é um espírito que pode estar manifestando uma falta de consciência de Krishna ou um espírito que está completamente na consciência de Krishna. E essa que é a diferença entre aquilo que se chama um ser divino e um ser demoníaco. Tá? Então é isso que temos que entender, é isso que Krishna está querendo nos explicar aqui no Bhagavad Gita, e o que você está fazendo em relação à sua vida para atingir esse ponto que Krishna está falando aqui no verso. Ele, portanto, se ocupa no serviço devocional pleno, né? Serviço devocional pleno, não é só um serviço devocional pleno, porque você entendeu quem é Deus. Você tem que sair desse corpo material, desse ciclo de nascimentos e mortes. Então você vai sem dúvidas, né? Entendi, aceito, né? Fala assim, eu vou me arriscar, vou me arriscar, porque o próprio Deus está falando, então vou me arriscar. Porque se você vai em dúvida, né? Mesmo que você cante a japa, leia o Bhagavad Gita, frequente a associação de devotos superiores e tudo mais, se no seu coração tem aquele pezinho assim na frente, assim segurando, vai chegar uma hora que você vai cair, porque você não está dando abertura para Krishna se manifestar. Krishna, ele quer a confiança completa, ele quer a fé completa. Assim também o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, que é Krishna, né? O Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele nos livra de qualquer ofensa. Imagina, é Krishna na forma da misericórdia, assim como o santo nome é a misericórdia de Krishna manifestada nessa era de Kali Yuga. Assim, tudo muito facilitado. Então, se você se rende ao Senhor Chaitanya, que é Krishna também, se rende ao Senhor Chaitanya, ele vai perdoar todas as suas ofensas. Por isso que ele é chamado Patita Pavana, o salvador de todas as almas caídas. Deus é assim, né? Deus, ele quer te levar para o mundo espiritual. Você já ficou muito tempo aqui nesse mundo material. Já passou por muitos planetas, sofrendo, se lamentando, miséria, ignorância completa, tolice, não sabia o que estava fazendo aqui. Aí, de repente, em alguma vida, alguém vai e fala para você, você é um espírito, uma parte integrante de Krishna, e esse Deus aí que você está procurando é Krishna. Ele é assim, ele tem essa forma, ele veio nessa Kali Yuga na forma de Chaitanya Mahaprabhu, né? Aí você começa a ficar interessado, mas como é que é? Ele é uma pessoa? Ele é uma pessoa, em última análise é uma pessoa, mas ele também está dentro do seu coração, e ele é tudo que está acontecendo na manifestação. E aí Krishna está pedindo no Bhagavad Gita que você reconheça ele como a suprema personalidade de Deus. E aí se renda com essa fé, não tem essa dúvida não. Segue, vai firme, acredita naquilo que você está buscando, né? Se você realmente é um buscador de Deus, é um religioso, é uma pessoa que é apaixonada pela filosofia, onde se tenta descobrir esse mistério da vida, aí você se rende a Krishna, automaticamente você é o conhecedor de tudo, né? Você conhece tudo, assim. Aí você vai poder ver, essa parede, esse ventilador, tudo é Krishna. Tudo é Krishna, mas se apresentando em milhões de nomes e formas diferentes. E esses nomes e formas aqui dentro do contexto material é como uma ilusão. É igual quando você está sonhando, né?
você vai ver a porção de gente, a porção de objetos, tal, mas daqui a pouco você sai daquele estado de consciência e volta para esse estado de vigília. Aí você fala, mas cadê o sonho? Né? Você lembra das situações, dos objetos, dos prazeres, dos pesadelos, né, principalmente. Aí quando você acorda, fala, bom, mas não tem nada disso, tudo foi uma criação, uma projeção da minha mente. Né? E a nossa mente está dentro da mente cósmica de Deus, que nos permite co-criar com Ele o que quisermos nessa vida. Aí ele aparece aqui no Bhagavad Gita e fala, olha, você tem que entender quem sou eu. Tem que dar um game over aí, um final de jogo na sua vida. Nesse avatar aí, em outros avatares que você teve, né? Avatares no sentido de videogame, né? Que ele está falando do game over. Então agora eu estou com um avatar chamado Bhakta Alemão. Como é que eu estou usando esse avatar aqui no meu joguinho dentro da energia material? Eu estou usando esse avatar com a inteligência que Krishna me deu para estudar o Bhagavad Gita, para falar o Bhagavad Gita, para ouvir, né, o Mahamantra, para ouvir as escrituras divinas. E assim você vai programando a sua existência para esse fenômeno superior, onde você vai ascensionar a sua energia e vai voltar para onde Krishna quer que você volte. Para Vrindavana, para Krishna Loka. Então temos que meditar nisso, que a coisa é simples. Se você sabe, né, você já está sabendo. Então Krishna falou, você entendeu? Né, imagina, se aparece Krishna aqui do seu lado e ele fala assim, ó, eu sou Deus e você tem que se render a mim, mas para você me sentir, você tem que purificar a sua mente, o seu coração, a sua inteligência, para que a sua sintonia fique de acordo ou de uma forma tal que eu possa me revelar para você. Então Deus pode aparecer agora aqui para qualquer um, mas ninguém vai reconhecer Krishna como ele se manifestou lá no campo de batalha de Kurukshetra. Ninguém sabia que ele era Deus, né? Nem Arjuna sabia, que Arjuna veio nesse passatempo para fazer esse papel de ser o receptor auricular do Bhagavad Gita. Nem Arjuna sabia que Krishna era Deus, convivia com Deus como um amigo. Krishna estava sempre lá na família dos Pandavas, assim, atuando, né? Fazendo o papel de uma pessoa comum, de uma pessoa como se fosse um ser humano mesmo. E aí Arjuna, Yudhishthira, Bhimasena, Nakula, Saradeva, Kunti, tá todo mundo ali daquela historinha de Krishna não entendia Krishna como Deus. Até que ele, no Bhagavad Gita, ele se revela para Arjuna. E aí fala, Arjuna, vamos lutar essa vida? Levanta e luta, vamos lutar? Então você tem que se render a mim, entender que eu sou a suprema personalidade de Deus e que eu estou aqui agora, presente nesse planeta Terra, e eu vou usar você para vencer essas forças obscuras que são milhões de pensamentos, milhões de emoções que não estão interessadas em ficar nessa consciência divina, nesse estado crístico, né? Nesse amor puro por Deus. E é isso que nós temos que fazer nessa vida, né? Então, por mais que você fale para as pessoas que Krishna é Deus, que você diga, ah, mas isso aí Krishna falou esse verso aqui no Bhagavad Gita, por mais que você incremente isso, a pessoa não vai poder entender, ela não entende nem que ela é um espírito. Aí Krishna fala, você tem que se render sem duvidar, não tenha nenhuma frequência em que você questione, que você especule. Esse é o requisito necessário. Então você tem que tentar, pelo menos, né, cantar a sua japa diariamente para ver o efeito que isso vai acontecer. Quando você canta um Mahamantra, né, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, isso é dito nas escrituras, que só um canto desse Mahamantra destrói bilhões de reações pecaminosas que você já teve em várias vidas passadas. Isso que significa limpeza, né? Isso que significa quando Krishna fala, eu vou libertar você de todas as reações pecaminosas se você se mantiver nesse estado purificado ou de serviço devocional pleno, como ele fala aqui nesse verso.
Aí ele fala assim, né? Então você vai atingir aquilo que é o que Krishna está nos comunicando de tempos em tempos, né? Que ele vem a esse planeta e ele também veio há 500 anos atrás como o Sr. Chaitanya Mahaprabhu, e nós temos que estudar o que o Sr. Chaitanya Mahaprabhu está falando. E o Sr. Chaitanya simplesmente está repetindo o Bhagavad Gita, né? E ele está fazendo, né? Krishna está fazendo através do Sr. Chaitanya o papel de um devoto puro de Krishna. Então, mais simples que isso. Aí Chaitanya Mahaprabhu, ele vem nos dar o processo de cantar o nome dele nessa Kali Yuga. Isso aqui não tem nada a ver com religião, com filosofia, com nada. É um processo, é Deus se entregando a nós através do som. Então, quando você canta o Mahamantra, você está invocando a presença de Srimati Radharani, de Krishna, do serviço devocional. Mas tem que cantar com essa intenção real, sabe? Real, não é... Ah, eu vou cantar o santo nome, mas sua mente está pensando em milhões de coisas, ou está cantando o santo nome, mas tem uma dúvida, pô, estou perdendo o maior tempo aqui, eu podia estar fazendo 1000 coisas, ou lendo outra coisa, mas eu fico aqui cantando o nome, eu não sinto nada. Você não sente nada, porque você não se rende, porque você é morno, porque você é devagar, porque lá no fundo, né, do seu coração não tem essa certeza absoluta. Então Krishna fala, você tem que ter essa certeza absoluta. Então esse é o conhecimento revelado, tá? Não estou falando para ter fé cega. Fé cega é uma coisa que você vai acreditar, mas não, aqui é o conhecimento revelado. Krishna revelou tudo, então não é questão de fé cega, é questão de você aceitar esse conhecimento e entrar com a alma, o corpo, a alma e o espírito, né? Nessa jornada humana, onde a função dessa forma humana é você se autorrealizar espiritualmente e realizar essa conexão amorosa com Krishna dentro daquilo que é a ciência da Bhakti Yoga, a união com Deus através do amor. Né? Isso tudo que eu estou falando aqui já sintetizou todo o Bhagavad Gita. Aí Krishna fala, não perca tempo, né? A morte está aí a qualquer momento, certo? Então vamos ver aqui o significado de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui. Há muitas especulações filosóficas sobre a posição constitucional das entidades vivas e da suprema verdade absoluta. Por isso que Srila Prabhupada está falando aqui que Krishna falou esse verso, porque existem várias especulações, várias formulações filosóficas ou religiosas de quem é Deus e de quem é o espírito, né? Tem gente que não acredita em reencarnação, tem gente que acha que não tem espírito, que tudo é um nada, é um vazio, né? O niilismo, um vácuo quântico, né? Como explica aí a física quântica. Tudo tem o seu valor. Só que essas filosofias estão alienando Deus da história, ou estão inventando um tipo de ideal de Deus. Por isso que o próprio Deus vem e ele explica isso. Então, Srila Prabhupada está falando aqui, ó, há muitas especulações filosóficas sobre quem somos nós e quem é Deus, tá? Tem outras pessoas que falam, você é Deus, não tem o Espírito e Deus, só existe Deus. Isso é o impersonalismo, isso é a maior armadilha de Maya, porque ela vai eliminar a sua individualidade, a sua relação de alma eterna em relação com a alma suprema, que é o Senhor Krishna. Por isso que Srila Prabhupada foi mandado por Krishna aqui no Ocidente para combater isso, porque todos os Bhagavad Gitas anteriores, tirando esse que ele deu o significado puro, né, Bhaktivedanta, de um devoto rendido a Krishna, todos visam para aquele lado mais impersonalista, que não considera Krishna como Deus. Mas aqui você pega esse verso aqui, o próprio Krishna, ele está falando, qualquer que me conheça como a suprema personalidade de Deus é o conhecedor de tudo.
Então, quando você conhece Krishna, né, você automaticamente você conhece o Brahman, essa refulgência que as pessoas querem se fundir, e automaticamente você consegue entender Deus, o Senhor Vishnu, presente no coração de todo mundo e dentro de todos os átomos, a alma desse universo, a alma dessa existência material e a alma também de toda a existência espiritual. Compreende? O próprio Krishna está falando aqui. Você tem que me conhecer como Deus sem duvidar. Aí vem um impersonalista e fala assim, não, Krishna não é Deus. Então está entrando em contraste aqui com a autoridade suprema. E aí eles vão enrolando, vão especulando, vão, né, filosofando, até o ponto em que você fica confuso, e porque realmente a filosofia metafísica, né, impersonalista é bacana, eu já estudei, eu acho interessante, assim, mas tem que tomar cuidado, porque você tem que aceitar Deus como ele é, e não como é especulado por uma mente assim, que pode evidenciar a realidade de Deus de inúmeras maneiras, porém é a mente que está fazendo isso, é o intelecto. Não tem a inteligência agindo aí. Isso é uma artimanha. A mente tem essa arte de expandir, né, a lógica, o conhecimento. Mas aí Krishna chega, né, o Espírito Supremo vem a esse mundo aqui e simplesmente está falando. Você tem que me conhecer como a suprema personalidade de Deus. E se ocupar em serviço pleno a mim. Tá? Então, o Srila Prabhupada está explicando aqui, né, que há muitas especulações. E neste verso, a suprema personalidade de Deus explica claramente, né, Prabhupada falando, que todo aquele que conhece o Senhor Krishna como a pessoa suprema é de fato o conhecedor de tudo. O conhecedor imperfeito apenas continua sua especulação sobre a verdade absoluta. Entendeu? Então, quem é o conhecedor imperfeito? É aquele que não aceita a explicação do Senhor perfeito. Por que a pessoa ela fica especulando sobre Deus? Porque ela duvida, ela não se rende diretamente a Deus. E aqui Prabhupada está falando, né? O conhecedor imperfeito continua sua especulação sobre a verdade absoluta, nascimento após nascimento. Ou então ele vai se fundir em alguma vida nessa refulgência espiritual, mas como não é o conhecimento perfeito, você tem que voltar. Você vai cair dessa fusão sua com Deus. Não é possível o espírito ficar dormindo eternamente em berço esplêndido de refulgência espiritual. Ele tem que cair e vai recomeçar de novo, até chegar ao ponto em que ele vai reconhecer Krishna como Deus, e aí ele se ilumina, né? O Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele em sua passagem aqui nesse planeta, ele foi lá no local, no bate-local dos impersonalistas. Acho que era Varanasi, não sei. Muitos personalistas. Todo mundo já conhecia o Senhor Chaitanya, achava ele um malucão, que ele só ficava cantando e falando de Krishna, e todo mundo fala, esse cara aí não é um sannyasi. O sannyasi só vive para estudar, para compreender essas colocações metafísicas, onde você fica analisando numa espécie de situação abstrata, né? Aí Chaitanya Mahaprabhu era o próprio Krishna fazendo o papel de devoto puro, e ele chegou lá em Varanasi e começou a cantar, né? E naturalmente essa refulgência que esses sannyasis aí queriam se fundir em Deus começou a se manifestar do corpo dele. Onde ele ia, eles enxergavam essa refulgência que eles estavam querendo. E aí Krishna deu essa misericórdia de todos aqueles devotos impersonalistas realizarem da onde vem essa refulgência que eles querem se fundir. E aí quando eles viram o Senhor Chaitanya, né, receberam aquela misericórdia, e todos eles se tornaram devotos de Krishna. O Senhor Chaitanya, né,
mostrou para ele de alguma forma que ele era Krishna, dentro do aspecto intuitivo, né? Então, é isso que acontece, né? Por isso que a gente vem aqui e fala, olha, medita em Krishna, medita em Krishna. Não, não fica especulando, aceita Deus logo. Vai, segue a sua vida no divino, né? Então, o conhecedor imperfeito, que não aceita Krishna como Deus, ele vai continuar especulando, analisando, criando milhões de abstrações, né? Porque nós temos uma mente superior que ela se abstrai do conhecimento relativo para espelhar o eu, já que o eu é transcendental. Mas ela também consegue espelhar o divino no coração. E aí, dessa união, Krishna se revela para você. Tá? Então, perdem muito tempo, né? Aí ele fala assim, mas o conhecedor perfeito, sem perder o seu precioso tempo, ocupa-se diretamente em consciência de Krishna no serviço devocional ao Senhor Supremo. Daí Arjuna, ali no capítulo 12 do Bhagavad Gita, ele, para fechar logo essa história, ele pergunta a Deus, Deus, o que a gente tem que fazer? A gente tem que cultivar essa refulgência aí que o pessoal fala, impersonalista sobre você, ou prestar serviço devocional direto, reconhecendo você como essa pessoa suprema que você está se revelando. Lógico que isso aí é uma coisa lógica. Se Krishna não está falando aqui nesse verso que ele é Deus, ele é uma pessoa, então lógico, é claro, que quem se rende a ele como uma pessoa e presta serviço devocional é o yogi mais elevado, é o yogi que está situado em perfeição de rendição. Aí Krishna fala, mas para aqueles que querem, se insistem ainda, querer se fundir em mim, o trabalho é penoso nesse mundo, é confuso, você tem que usar uma parte, né, uma parte elevada da mente, onde você vai ficar configurando milhões de teorias de especulação, de formas de você enxergar a ilusão desse mundo, por que Deus age aqui. Você entra numa espécie de samadhi energético. Mas com Krishna você entra num samadhi de amor puro, prema. E nesse samadhi é que você vai se preparando para voltar para o mundo espiritual, porque lá em Vaikuntha Loka Dhama, né, o mundo espiritual, o Krishna Loka, está todo mundo em êxtase de amor por Deus. Onde as gopis, né, não sei se vocês conhecem, então as gopis elas se sobressaem, são espíritos assim altamente elevados, trabalhando com Srimati Radharani, com Krishna, assim, êxtase, não dá para explicar. A ideia é que você tem que desenvolver aqui agora, nessa encarnação humana, isso que Krishna está falando. Então, o Bhagavad Gita é o tesouro mais precioso que você vai obter aqui nesse mundo chamado material, né? De densidade energética, principalmente aqui em Kali Yuga, nesse mundo aqui que é muito pesado, onde basicamente as pessoas não têm nenhum interesse na vida espiritual, ou se tem interesse é com aquela dúvida, é com aquela, né, é somente uma mera curiosidade, e até mesmo vai querendo só desafiar as pessoas, porque às vezes a pessoa tem uma crença, e aí ela vai querer desafiar que Krishna é Deus, ou vai ficar fazendo um estudo comparativo, e aí isso vai se perdendo muito tempo, muita energia. Então, Prabhupada está explicando aqui, a pessoa que é o conhecedor perfeito, porque depois que você lê o Bhagavad Gita, você tem o conhecimento perfeito. Ela simplesmente não perde mais tempo. Vou me render a Krishna e vou voltar para o mundo espiritual. Quanto antes, melhor. Certo? Esse tempo nosso é precioso. Porque todos os dias, quando você acorda, você está sob a influência das energias, dos modos da natureza material. Bondade, paixão e ignorância. E aí você fica, hora você está com preguiça, hora você está muito agitado, hora você está mais meditativo, mas você fica nesse pêndulo, né, de movimento nesse mundo e nunca entra no espírito, naquilo que você é, você nunca transcende.
Aí você fica perdendo muito tempo. E dentro desse pêndulo está o quê? Milhões de filosofias, de religiões, de teorias, de ideais, de certezas, mas é tudo ilusório. E quando você se rende a Krishna, você conheceu todas as religiões, todas as filosofias, toda a metafísica, toda a física quântica, você entendeu tudo, porque Krishna é tudo. Só que ele se manifesta de acordo com o gosto do freguês espiritual. Então, se você está hesitando se render a Krishna, cantar o santo nome de Deus, naturalmente você vai obter aquilo que você quer. Aí Krishna fala, mas se você me quer, se você me reconhece como Deus, e se rende sem duvidar e se ocupa em serviço devocional, porque você é naturalmente uma parte integrante de mim, o servo eterno amoroso, então você vai me ter revelado, Krishna fala. Eu vou me manifestar para você, mas como Krishna se manifesta? Não é na mente nem no intelecto, é na inteligência, na sua intuição. Certo? Existe uma revelação espiritual, que é o que se chama às vezes samadhi. Então a pessoa pode estar aqui nesse mundo, ela se tornou um devoto puro e ela tem essa intuição constante. Ela não perde o foco de Deus, ela não desvia a atenção mais de Deus, porque Deus dentro do coração dela tá agindo como um amigo constante, lembrando, ele que dá a lembrança e o conhecimento. Agora, se você não quer Krishna, ele está dentro do seu coração, ele te dá o esquecimento. Porém, ele deixa, né, toda a sabedoria do Bhagavad Gita, ele deixa devotos que estão aqui nesse planeta falando sobre ele. E aí, o devoto ele tem que ter tolerância, porque cada um tem seu tempo. Certo? Cada um tem seu tempo nesse mundo, então tem que ter tolerância, tem que ter respeito. No tempo de Deus. Na hora que uma pessoa se aproximar de um devoto e que explica a ele o Bhagavad Gita, aquilo vai dar um insight na pessoa se for o tempo dele. Ou ele vai estar com o coração sincero no momento que está recebendo a instrução, ouvindo alguém falar de Krishna. Alguém, né? Quando ele lê o Bhagavad Gita. Tem que ter esse interesse amoroso, né? Tudo na sua vida material também, tudo que você quiser fazer, que você bota uma devoção, um amor daquilo que você está fazendo, aquilo se concretiza rápido, né? Porque você tem o poder co-criador. Da mesma forma, você tem que colocar esse amor para realizar Deus. Porque tudo que é manifestado aqui através dos seus desejos nesse mundo vai acabar com a morte. Mas você vai levar somente para outra existência, ou vai se libertar completamente aquilo que você cultivou espiritualmente nesse mundo. Então Krishna fala, não adianta você ficar cultivando vida espiritual se você não sabe quem sou eu. Então eu estou me apresentando aqui, eu sou essa pessoa. Então é Krishna, Chaitanya Mahaprabhu, tem várias expansões de Krishna também que você pode meditar, vários nomes, várias formas, mas Krishna no Bhagavad Gita fala, né? Pensa sempre em mim. Entenda que eu sou a causa de tudo aquilo que você está meditando, de tudo aquilo que você está concebendo como a realidade absoluta que vem se apresentar de tempos em tempos aqui nesse mundo para se mostrar. Deus, ele aparece para a gente. Deus não fica escondido nunca. Deus é revelado. Agora, para você compreender Deus ou receber a revelação dele, você tem que descontaminar a sua mente, você tem que fazer com que o seu coração namore Deus, você tem que namorar Deus, tem que se apaixonar por ele, você tem que se render. Igual um adolescente aí faz, né, que adolescente tem essa testosterona maior, né, assim, quando você se apaixona por uma menina, você só pensa na menina, você quer ficar com a menina, né? Então você tem que ter esse entusiasmo também, eu quero Deus, eu quero conhecer Deus, né? Não assim no jeito sensual, mas no jeito de essa evidência assim, espiritual, o máximo possível. Ou como uma mãe, né, que cuida do seu filho, né? A mãe está sempre pensando no filho, não importa o que ela esteja fazendo, como é que está meu filho, será que já se alimentou? Aí tem o amor também, né, com o filho, todo aquele romantismo. Então isso tem que acontecer em relação com Deus, né?
Eu sou filho de Deus, eu amo ao meu Pai, Ele que me criou, Ele que está fazendo eu ter esse sentimento de ananda, de felicidade eterna. Só que eu não estou sentindo essa felicidade porque eu estou me identificando com esse corpo material e tentando obter a felicidade em coisas de desfrute material, de possuir coisas materiais, de fazer relacionamentos tóxicos baseado, né, em sexualidade, ou também fugas, né, através de drogas, ou tentar tirar a própria vida, assim, uma loucura, assim, tudo porque você está se identificando que é esse corpo material. E aí quando você está com Krishna, naturalmente, né, através dessa prática constante, você vai se desapegando de tudo, porque você não tem que estar apegado a nada desse sonho, dessa projeção mental que você, né, aprendeu a fazer muito bem, só que não tem uma base real. Então, Krishna, o Bhagavad Gita, ele vai te dar essa base da verdade e você vai conhecer a verdade e a verdade vai te libertar. Se você não conhece Deus e não se rende a Deus, tudo que você faz é superficial, é especulação. É isso que Krishna está falando aqui junto com o Srila Prabhupada, né? Aí, Prabhupada continua falando, o Bhagavad Gita enfatiza este fato passo a passo, que é você se ocupar logo no serviço devocional e aceitar logo Deus como autoridade suprema. Então o Bhagavad Gita, todo capítulo, ele fala, serviço devocional, Krishna é Deus, você é um servo de Deus. Né? Mas tem pessoas que leem o Bhagavad Gita, legal, pô, mas esse livro aqui não está parecido ali com a Bíblia, com o Corão, aí fica querendo comparar conhecimento, mas porque Jesus falou uma coisa, Moisés falou outra, tal, mas isso aí cada um na sua frequência, no seu tempo, na sua tradição. Aqui não é religião, aqui é o próprio Deus que veio falar. É o próprio Deus falando, você tem que se render a mim. Né? Krishna é muito direto. Né? Essa eu acho que é uma bênção, né? Krishna é espontâneo, ele é autêntico. Ele chega aqui e fala assim, eu sou Deus e acabou. E você tem que se render a mim, porque se você não se render a mim, você não vai viver como uma parte de mim que você é, e aí você vai ficar na escuridão e você vai sofrer muito. Então Krishna ele quer resolver logo a questão. Mas nós somos muito modo da ignorância, a gente fica muito inerte, procrastinador. Não, depois eu aceito Krishna como Deus, mas eu vou deixar para depois, porque tem que curtir a vida. Quando eu estiver lá com 90 anos, aí eu vou me render a Deus. E não é nada disso, tudo é enganação da sua própria mente. Né? Então você tem que meditar. Né? Então, aí Krishna vem depois como Chaitanya Mahaprabhu, cheio de misericórdia, com a emoção de Srimati Radharani, nos dá o santo nome, mostra como é que é um devoto puro nesse mundo. Aí você tem que estudar lá, você tem o quê? Você tem uma inteligência para ler, para estudar, para aprender, para ouvir devotos falando sobre Deus, né? Por isso que eu aproveitei para narrar todo o Bhagavata, todo o Chaitanya Charitamrita, porque tem pessoa que tem preguiça de ler, então ouça, bota lá um vídeo, um fone no seu ouvido, e presta atenção, né? Presta atenção. Não é para botar o fone e ficar dormindo, viajando, não. É para ter essa ganância, essa ânsia, essa avidez de realizar o conhecimento de Deus. Então Arjuna é um guerreiro, você também é um guerreiro. Tem que lutar contra essa energia da inércia. Você ouve, daqui a pouco você já está dormindo, né? Eu lembro de um amigo meu que falava assim, a melhor hora de dormir é quando você vai no templo ouvir as aulas. Começou a aula, a sua mente ela não quer ouvir, ela quer dormir. E é assim mesmo, né? A gente que já frequentou muitos templos, a gente vê. Começou a aula, o cara apaga. Que a mente é sem vergonha. A mente, na verdade, o espírito ele está sempre duvidando. Se a mente ela acredita mesmo, ela vai se empenhar e vai chegar ao ponto de se render a Deus e depois vai começar a falar de Deus que nem um maluco para todo mundo, né? E aí Krishna vai inspirar e você não quer saber de nada. Você quer saber só de transbordar aquilo que as pessoas precisam saber para se iluminar. Coisa simples, né? Como o Sr. Krishna está falando aqui.
Então, Prabhupada está falando, o Bhagavad Gita enfatiza esse fato, né, que nós falamos aqui a cada passo. E, no entanto, há muitas pessoas que, comentando o Bhagavad Gita, insistem em afirmar que a suprema verdade absoluta e a entidade viva são a mesmíssima coisa. Aí são os impersonalistas. Aquele que não acredita em Deus como uma pessoa. Ele acha que Deus é uma energia e que você vai se fundir nessa energia e você vai se tornar Deus. Então essa é a armadilha de Maya, apesar de Krishna estar sendo muito direto e evidente aqui nesse verso. Por esse verso aqui pode-se dizer que é um dos mais importantes do Bhagavad Gita, né? Então as entidades vivas e Deus não são a mesmíssima coisa. Você é um átomo espiritual da energia de Deus e Deus é a fonte suprema, a causa de todas as causas. Mas você também é a mesma coisa de Krishna como energia. Então você é um Krishninha energia, você é um átomo espiritual da refulgência de Deus que vai se relacionar com a fonte suprema, Deus, que é muito melhor, muito mais saboroso, muito mais interessante do que você se fundir na refulgência de Deus. Depois você vai ter que cair de novo até chegar ao ponto em que você vai ter que se render aos pés de lótus de Krishna, né? O conhecimento védico chama-se Smriti, ou o processo que consiste em aprender por meio da recepção auditiva. Na verdade, deve-se receber a mensagem védica transmitida por autoridades como Krishna e seus representantes, ou seja, os devotos puros de Krishna. Aqui Krishna coloca tudo no seu devido lugar e devemos procurar ouvir essa fonte. Ouvir como simples porcos ou suínos não é suficiente. Deve-se procurar compreender o que dizem as autoridades, as pessoas que se realizaram em Krishna, né? Não dê pérolas a porcos, porque os porcos, né, lançarão todo esse conhecimento na lama da ignorância. Eu lembrei agora dessa passagem, né, da Bíblia, né? Então aqui também Prabhupada está falando, simples suínos, né? Suíno só está preocupado em excremento e lavagem do mundo material. Ele não está interessado no doce, no sabor puro da consciência de Krishna. Então não ouçam como suíno, assim, vou ouvir o Bhagavad Gita. Não, o Bhagavad Gita é a sua vida e alma. Você tem que ser a expressão do Bhagavad Gita, tá? Ninguém deve ficar pensando que tudo o que se precisa fazer é especular de forma acadêmica quando você lê o Bhagavad Gita. É necessário ouvir com submissão, com rendição, submissão, o Bhagavad Gita. Fica pianinho no seu local, no seu lugar, né? Onde se afirma que essas entidades vivas são sempre subordinadas à suprema personalidade de Deus. Qualquer um que seja capaz de compreender isso, de acordo com a ordem da suprema personalidade de Deus, Sri Krishna, conhece o propósito dos Vedas. Por que tem tanto conhecimento escrito aí? Porque o propósito de tanto conhecimento é simplesmente você entender quem é Deus, Krishna. Então, se você conhece Krishna, você conhece o propósito de todo conhecimento, de todos os Vedas. Nenhum outro conhece o propósito dos Vedas. A palavra Bhajati é muito significativa. Em muitas passagens, a palavra Bhajati é expressa em relação ao serviço devocional ao Senhor Supremo. Se alguém se ocupa em plena consciência de Krishna, no serviço devocional ao Senhor, deve-se concluir que compreendeu todo o conhecimento védico. No Parampara Vaishnava, na sucessão discipular, afirma-se que se alguém se ocupa no serviço devocional a Krishna, então não é preciso praticar nenhum outro processo espiritual com o qual se compreende a suprema verdade absoluta. Ele já chegou ao ponto porque se ocupa no serviço devocional ao Senhor e terminou todos os processos preliminares de compreensão.
Mas se alguém, após especular por centenas de milhares de vidas, não se dá conta de que Krishna é a suprema personalidade de Deus e de que, a essa altura, ele tem que se render, toda a especulação que empregou por tantos anos e vidas é um completo desperdício de tempo, né? Então, aqui Srila Prabhupada, um devoto puro, falando diretamente também. Está perdendo tempo. Se não se rende a Krishna, por mais maneiras de você tentar justificar ou a sua religião, ou a sua filosofia, ou o seu ideal, ou a sua forma de ver, se você não se rende a Krishna, tal devoto puro nem perde tempo com você, certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Atingimos aí 1 hora, né? Que é o tempo que a gente está empregando aqui para falar as palestras. Espero que vocês tenham gostado. Gratidão, meditem. E vamos nos render logo a Krishna. Vamos cantar o santo nome de Krishna, adorar o Senhor Chaitanya, Nityananda, Dvaita, Gadadhara, Srivasa. Vamos ler o Srimad Bhagavatam. Né? Vamos meditar em Deus, nos passatempos de Deus. Vamos purificar a nossa mente, ter emoções superiores. Deixa o mundo acontecer conforme os modos da ignorância, paixão e bondade estão acontecendo. Está todo mundo escravizado, submetido, todo mundo tem ojeriza pelos devotos, não quer saber da consciência divina, ou são lobos, né, vestidos de ovelhas, ou são só pessoas interesseiras que buscam Deus. Assim, você vai logo para Krishna e conheceu tudo, o propósito de todo conhecimento, e sai desse mundo assim, né? Mesmo nesse mundo aqui você vai estar livre, porque você está com Krishna, você já compreendeu tudo, não há nada mais a se compreender do que isso. Então a gente, não é só chegar aqui e falar, né? Eu posso estar falando aqui, mas o meu desejo é que você se renda a Krishna, porque tem que viver o interno, você tem que estar vivendo com Krishna em conexão completa. Não é só aceitar Krishna, tem que se render a ele, viver como parte integrante dele, como servo amoroso, fazendo o serviço devocional nesse mundo. E aí você vai ficar em paz, vai ficar feliz, né? E vai aguardar o seu tempo de desencarne para Krishna decidir para onde você vai. Se ele quer que você fique aqui falando do serviço devocional, ou se você vai para o mundo espiritual, que é a maior possibilidade, né? Pelo menos se você se rendeu aos pés de lótus do Senhor Krishna. Krishna no Bhagavad Gita diz que você vai voltar para a morada dele e viver a vida normal do espírito, como parte de Deus, feliz, consciente, pleno de existência, de êxtase, e vai fazer tudo o que você faz aqui, só que lá no mundo espiritual tudo é baseado no amor a Deus. Então vamos tentar amar a Deus sobre todas as coisas aqui nesse mundo, nos rendendo a Krishna, e aí depois vamos para o mundo espiritual para fazer a mesma coisa, só que numa forma espiritual. Ok? Um beijo no coração, que Deus abençoe a cada um de vocês, sigam firmes, ok? Eu agradeço por vocês ouvirem mais essa aula e vamos seguindo em frente até o momento em que Deus quiser nos levar desse planeta aqui, que é abençoado, é lindo, é uma criação linda de Deus, ok? Haribo!